Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição de Ninguém Vive Sem o Aconchego, 10º episódio, e o tema escolhido, perdão e compaixão, perdão e compaixão. Então, antes de mais, quero também vos desejar um feliz solstício. Estamos de novo nestes dias maiores de luz, de volta à luz, apesar de estarmos a ser abençoados também com chuva, não é? E de arco-íris, portanto temos tempo para todos os gostos. E feliz Dia Internacional do Yoga a todos os praticantes, a todos os professores, a todos os estudiosos, a todos os curiosos. Nós às vezes temos sempre aquela ideia de que o yoga é uma coisa assim um bocado estranha que certo pessoal pratica, mas eu acredito que todos nós em algum momento da nossa vida já contemplamos, já estivemos presentes em alguma experiência, então isso é yoga, não é? Yoga é sobre a vida, yoga não tem nada a ver com nenhuma religião, eventualmente tem uma filosofia ligada, todos nós temos a nossa própria filosofia de vida, não é? A nossa própria ética, mas o yoga, é que nós somos, não é? O yoga é que nós somos, é de volta à casa, aquele que a prática também nos traz. Então, para começar, vamos dividir estes temas, perdão e compaixão. Então vamos dividir estes temas, começando pelo perdão, que é isto do perdão. Coloquem também, vão colocando aí nos comentários alguma situação difícil ou fácil que vocês também, em que vocês tiveram que perdoar alguém. Como é que foi isso, não é? Como é que foi? Custou-vos muito perdoar alguma coisa desagradável de alguém ou de alguma coisa que vos aconteceu? Alguma vez vos foi difícil ou é difícil ou se perdoarem a vocês próprios? Muitas vezes o perdão, nós deixamos sempre de perdoar, é perdoar o outro, como a compaixão, não é? Mas a compaixão já ouvimos falar mais da autocompaixão. Mas existe também o autoperdão. Também fazemos as neiras da nossa vida e muitas vezes também temos que nos perdoar pelas decisões. Não há decisões erradas, né? Mas decisões que às vezes nos trouxeram uma fatura um bocadinho acima da conta com que estávamos a contar. Então, perdão, vem do latim perdonare. Então, quer dizer total ou completo e donare quer dizer dar, entregar, doar. Nós temos muito esta ideia, porque vem também do latim, não é? E vou ler aqui até aquilo que encontrei nas internets, de que perdoar é deixar de querer mal a alguém. Sempre esta coisa para o outro, não é? Então, perdoar é deixar de querer mal a alguém. E esse alguém que foi responsável por um ato desagradável, hostil, que o prejudicou ou fez sofrer. Então, quando nós perdoamos, renunciamos, entre aspas, à aplicação de um castigo ou de uma punição para o outro. Quase que parecemos bonzinhos, não é? Quando perdoamos alguém. Então eu ilibo o outro, não é? O outro já não precisa de ser castigado ou punido por aquilo que fez. Quase que somos um bocadinho deuses e deusas, não é? Das ações dos outros. Também se encontra como perdoar, não guardar ressentimento em relação a um agravo, o mesmo que absolver, desculpar ou esquecer. Então, perdoar está muito ligado a este conceito de doar, não é? De doar qualquer coisa ao outro. Doar é oferecer ao outro uma absolvição pela sua ação errada ou má ou que prejudicou. Então, nós doamos o nosso direito de ficar ou estar sentidos com quem fez a agressão, ou seja, abrimos mão de nos sentirmos vítimas de alguma coisa. Alguma coisa que consideramos má, claro. Então, no fundo, é deixar de ser um coitadinho, onde tudo é culpa do outro, mas também não usar o perdão, não é? Porque nós temos esta questão do perdão com dupla face. Também não usar o perdão como para nos manter na posição de ofendido e de vítima e de superioridade para com o outro. O outro fez alguma coisa de errado, não é?
Então vamos continuar aqui a dissecar um bocadinho. Para perdoar, não é? Aquilo que nos dizem muitas vezes é que para perdoar tem mais a ver connosco do que com o outro, não é? Perdoar é para nos fazer sentir bem, é para nós não ficarmos, entre aspas, com a carga em cima, não é? Com a carga em cima daquela história. Parece que perdoar tem muito mais a ver mesmo com nós nos libertarmos daquela situação, não é? Nem sempre é fácil perdoar, nem sempre é possível perdoar. Então, para perdoar é preciso olhar para dentro de nós e até correr o risco, não é, de perceber que nós somos ou temos alguma responsabilidade naquilo que nos aconteceu ou naquilo que aconteceu. Então, para o budismo, qualquer coisa que aconteça na nossa vida é o resultado de uma semente plantada em algum momento. Pode ter sido noutra vida ou nesta mesma e pode ter sido o mês passado, não é? Então, se reagimos mal à agressão, acabamos por plantar uma outra semente má. Então, mais uma vez, quando começamos a dissecar esta coisa, deste conceito do perdão, nós começamos a perceber que o perdão acaba por ser naquilo que se chama no budismo, não é? Nós temos situações de horizontalidade que são as ações de bondade e admiração. E quando nós pensamos na bondade, parece assim extremamente altruísta, mas não é. Quer dizer, também pode ser, não é? Mas o altruísmo é outra coisa, isso quer dizer. Porque a bondade e a admiração, elas estão numa relação muito vertical. Era isso que eu queria dizer. Vertical, é para cima. Então há sempre alguém que está a ser bondoso para com alguém que precisa de algo, não é? E quando estamos a admirar, há sempre alguém que está abaixo, que está a admirar alguém lá em cima, que tem algo. Então estas relações são sempre verticais e vamos nos sempre colocar em situações de inferioridade ou de superioridade. E perdoar parece muito que está nesta questão da bondade. Ainda assim, nós achamos, não é, que somos mais bondosos que o outro que cometeu um ato que foi errado, não é, desagradável, hostil, agressivo e para o qual eu tenho que perdoar. Mas pensamos sempre como eu tenho que perdoar o outro. E mais uma vez vamos refletir sempre nesta coisa de será que não estamos realmente ao perdoar livrar-nos, entre aspas, do peso que a situação nos vai causar, muitas vezes durante anos. Se vocês pensarem, e vamos todos pensar assim, numa situação em que alguém nos magoou profundamente, em que nos sentimos extremamente ofendidos. Pode ter sido por amigos, pode ter sido por familiares, pode ter sido ali pela senhora ali da caixa do supermercado ou pelo senhor da caixa do supermercado, ou pode ter sido no trânsito, não é? No trânsito às vezes também nos sentimos super ofendidos, quando às vezes também nos atacam verbalmente, ou quando alguém faz alguma coisa, um contramão, qualquer coisa, não é? Nós pensamos, este maluco quer matar toda a gente, ou esta maluca quer matar toda a gente, não é? Então, que situações é que vocês já passaram ou passam em que recorrentemente se sentem ofendidos ou vítimas das situações? No trabalho onde estão, nas relações onde estão, quantas vezes é que as pessoas, não é, ou foram injustas, foram agressivas, vos colocaram em situações que vocês se sentiram encolhidos, diminuídos, magoados, ressentidos. E normalmente quando isso acontece, porque certo já aconteceu a todos nós, quando normalmente isso acontece, como é que fica o vosso humor, a vossa disposição para a vida, para estar com os outros? Como é que fica a vossa visão, não é, do mundo lá fora? Como é que é olhar para o dia? Porque muitas vezes o que acontece é que nós ruminamos e embicamos, não é? Para trazer a justiça imediata, não é? Que não houve, que falhou. Então, perdoar parece-me assim uma coisa mais imatura do que a compaixão. Ainda assim, aprender a perdoar é o caminho também para chegar à compaixão. Eu não estou a dizer que perdoar é mau, pelo contrário, né? Perdoar é bom. Mas não nos podemos convencer de que somos seres bondosos e extremamente altruístas, superiores,
só que porque perdoamos alguém. Normalmente, quando nós estamos a perdoar alguém, nós estamos a fazer um ato de bondade para connosco, para um eu futuro, para um eu futuro que não quer estar a carregar o peso, não é? O peso da confusão, o peso da hostilidade, o peso de que muitas vezes nos sentimos de que não pertencemos aqui, não é? Que ninguém nos compreende, que é castigo, que nos estão a fazer mal, não é? Que muitas vezes nós entramos também nesse discurso. Então, uma antiga prática havaiana, todos nós conhecemos de certeza o Ho'oponopono, não é? Na antiga prática havaiana de reconciliação, que é praticada em família ou em grupo de pessoas, o Ho'oponopono tem o objetivo de restaurar e manter as boas relações na comunidade. A reunião é conduzida pelo membro que tem mais experiência do grupo e o problema é discutido havendo espaço para o silêncio, não é? Para as pessoas, de alguma maneira, também poderem compreender o que é que aconteceu. Se toda a gente está a falar, só estamos a ouvir, não é? Não estamos a refletir ainda. Então também há este momento de silêncio, dá espaço também para que tudo aquilo que está a ser exposto pelas pessoas possa ser digerido, integrado também. Mas o centro da prática, desta prática antiga havaiana, é repetir como se fosse um mantra, não é? Entrar em japa, em repetição, as 4 frases. Eu sinto muito, por favor perdoa-me, eu te amo, muito obrigado, obrigada e sou grato ou sou grata. Vou repetir. Eu sinto muito, perdoa-me, eu amo, eu te amo e eu estou grata ou eu estou grato. Estas 4 frases são muito poderosas. Experimentem. Não há nada como experimentar, não acreditem em ninguém. Experimentem, explorem, não é? Porque a linguagem por si só é uma vibração, não é? Nós estamos a trabalhar com centros também mais superiores de quando falamos, não é? Vamos utilizar toda esta caixa que nós temos aqui, claro, torácica, mas toda esta vibração de poder de algo que sai aqui dentro para fora. Então a linguagem é muito, mesmo, muito poderosa. Se nós estivermos a dizer constantemente, imagina isto ao contrário, eu dizer assim, é-me tudo indiferente, estou-me a borrifar para toda a gente, eu odeio tudo e toda a gente me deve alguma coisa. Imagina que isto dito assim, não é? Seria muito desagradável, quase que consideraríamos uma ofensa, não é? Se alguém nos falasse assim. Então, nós temos mais tendência, porque também é um bugzito do cérebro, nós temos muito mais tendência a memorizar ou a guardar as coisas negativas por um simples motivo de sobrevivência, por ser uma estratégia muito arcaica do nosso cérebro, de que de cada vez que acontece uma coisa negativa ele tem que se defender. Para quê? Para saber reagir da próxima vez, porque muitas vezes também não sabemos reagir. Eu já falei disto aqui num dos programas, que é aquilo que mais ou menos estudaram, é que para qualquer coisa negativa que nos aconteça, ou que a gente assuma como negativa, como má, não é? Como desprazerosa, nós temos que trazer à nossa vida 5 coisas positivas, entre aspas, para equilibrar. Para o cérebro e o nosso corpo, não é? Não estar em modo de fuga e de medo, para podermos voltar a relaxar. Então a responsabilidade também é nossa, não é? De termos consciência de que algo que nós assumimos como negativo está a reverberar, não é? Está na nossa vibração, porque está no nosso pensamento. Lembrem-se, linguagem interna também é vibração, é pensamento, não é? Aliás, o pensamento é linguagem interna, é uma forma de linguagem também e muito, 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 muito importante e muito intensa cá dentro. Então, essa linguagem também está aqui, entre aspas, a causar uma vibração e a mudar, não é, a estrutura das nossas próprias células. Então, nós podemos, como adultos que somos, ajudar
ajudar, salve seja, não é? Ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes também a trabalhar esta questão da linguagem externa, da linguagem interna, a vibrar, não é? Não é o comprimido positivo, não é? Não é o comprimido positivo de agora eu vou dizer que sou amor e está tudo bem, sou amor, não é? Mas ao fazê-lo, entre aspas, para ocupar espaço, porque se a gente não ocupa esse espaço do nosso pensamento, né? se não dirige intencionalmente, qualquer pensamento vai lá entrar. Então é a nossa responsabilidade, enquanto adultos, de fazermos isso connosco, não é? De trazermos essa atenção para as coisas positivas, porque elas estão aí sempre, não é? E é dirigir a atenção apenas. A nossa atenção é muito fácil para as coisas negativas por este bug no cérebro, então é nossa responsabilidade, chama-se maturidade, nós direcionarmos a nossa atenção para algo que esteja positivo, que posso estar no meio do caos, mas eu ainda tenho esta respiração a acontecer, portanto a vida está a entrar, estou grato por esta vida, não é? Que está a acontecer agora, não aquela que me aconteceu, que me chatearam há 10 minutos atrás, não aquela que eu tenho que ir aturar, não sei o quê, este momento em que paro e me escuto e me sinto, de certeza que há alguma conexão, que há a vibração da própria vida, que é de amor. Eros e Thanatos, não é? Eros é a pulsão da vida e ela é magnífica, majestosa e sublime. Senão não estávamos aqui todos nesta criação incrível, conjunta. Eu sinto muito, por favor perdoa-me, eu te amo. Muito obrigada, sou grata, ou sou grata. Então, mas muitas vezes querer não é poder. Então, às vezes, quando queremos perdoar, também não conseguimos. E está tudo bem. Nem sempre é preciso perdoar. Pior do que não perdoar. Por não perdoar, às vezes, também é normal, não é? É o que eu digo, acabamos sempre a nós que levar com essa fatura também de não perdoarmos. Mas quando nós não perdoamos, não é? Porque não conseguimos perdoar, porque ainda não é o nosso tempo de perdoar. Aquilo que pode acontecer é que nós vamos ficar a ruminar isso. Ou então vamos fazer disso quase um esquecimento, não é? Vou esquecer completamente. Então, quando nós ruminamos, o que pode acontecer é que vamos entrar, não é? Vamos entrar naquele pensamento obsessivo. Ruminar é isso, não é? Ficar ali a ruminar. Então vamos entrar num pensamento obsessivo de que a vida passa a ser aquele pensamento, não é? Eu distraio-me constantemente porque a minha cabeça está sempre a fugir para aquela situação. Isto pode provocar ansiedade, pode provocar noites mal dormidas, insónia, não é? Não fazer bem a digestão, não temos paciência para os outros. Então aí devemos ir ver, não é? O que é que está a acontecer. Outras vezes é tipo esqueci. E eu esqueci, mas não esqueci. Eu arrumei numa gaveta lá muito na sala lá do fundo. E então estou a tentar que ninguém descubra, nem eu própria, não é, que lá enfiei a papelada da situação, o registro da situação que aconteceu. Então muitas vezes, hoje em dia fala-se muito da sombra, não é? Ou vamos para a coisa do inconsciente. Muitas vezes o que acontece é que todo esse material vai para uma parte inconsciente. Inconsciente quer dizer que nós não vamos ter acesso. Enfiamos numa gaveta, lá atrás, numa sala lá tão funda, que agora mesmo que se quiséssemos ir buscar aquilo já nem sei em que porta é que tenho que ir, não é? Então, muitas vezes temos que ir vasculhar. E por isso fala do trabalho de sombra, não é? Do ir resgatar a sombra. Porquê? Porque tivemos situações na nossa vida, algumas conscientemente, outras não é? Que fomos pôr as coisas todas na gaveta. Às vezes a gaveta, a gaveta não chateia, né? Outras vezes chateia. Em forma de quê? Em forma de somatização, de depressão, de desânimo pela vida, de não confiar outra vez. Então, apesar de querer não é poder, mesmo que a gente queira muito perdoar, porque se quer libertar da situação, nem sempre é possível. Devemos ter atenção sempre a não enfiar na gaveta da sala lá atrás, assim muito longe, porque depois o esquecimento, entre aspas, vai fazer com que
possa haver somatização, que possam surgir sintomas no corpo, e o pensamento ruminativo também pode nos deixar assim em ansiedade e stress, e isso também não é bom. Então, como nos livrar, não é? Como nos livrar, como lidar, como reagir, agir, o que fazer nas situações em que nós queremos perdoar, mas não conseguimos, e ainda assim está aqui qualquer coisa que eu passo o dia, não é? Ou de vez em quando vem aqui um alfinete espetar-me nas costas, não é? Então, perdoar é mesmo um processo. Perdoar é um processo que exige tempo e que muitas vezes exige espaço. Às vezes precisamos nos afastar das pessoas, não é? Também depende muito do quê? Da intimidade, da importância da pessoa que está, não é, na nossa vida. Se é alguém que vive comigo, eu vou ter que lidar, entre aspas, com a situação de uma maneira muito mais objetiva e prática. Se for alguém que eu vejo ou vi só daquela vez, muitas vezes eu não vou ver a pessoa mais, mas aquela situação foi tão incómoda que ainda fico a pensar nela durante meses e meses e meses e meses. E normalmente isso tem a ver com o quê? Sempre connosco, não é? Sempre connosco. Portanto, não foi o senhor do autocarro que nos veio dar cabo da vida quando nos disse que não se levantava para nos dar o lugar porque nós estávamos com uma perna partida, não é? Não conseguíamos estar em pé no autocarro. E as pessoas todas que não ligaram e viraram a cara. Essa situação vai mexer com o quê, nós, não é? Vai mexer com o quê? Com a rejeição, com o abandono, com a falta de cuidado. Então, muitas vezes aquilo que estas situações nos pedem é também para analisarmos, sentar, fazer como fazem naquela prática do Ho Oponopono no Havaí, que é, vamos todos sentar, vamos poder expressar aquilo que é a minha versão dos acontecimentos e, acima de tudo, vou guardar este silêncio, que é para poder refletir. Quantos de nós é que tinham uma ideia qualquer na cabeça e queriam refilar muito pelas coisas e quando tiveram alguém disponível para ouvir isso tudo, não é? Quando falaram, já não é tão importante assim, não é? Já não é tão vital assim. Foi só porque estávamos dentro da nossa cabeça ali a ruminar e a chatear, não é? Ou a chatear-nos a nós próprios. Então, perdoar é um processo que exige um investimento interno, onde se avalia a importância que se dá ao relacionamento rompido. Implica também uma revisão de valores e posicionamento de factos, envolve ir abandonando o papel de ofendido e conseguir o necessário afastamento emocional. É preciso também descobrir o tempo certo para perdoar, pois tudo é mutável. Não pisamos duas vezes a água do mesmo rio, não é? Então a consciência pode avançar para outras percepções ou formas de ver e de entender o que se passou. Give it time and space, dá tempo e espaço, que às vezes temos outra perspectiva sobre as coisas. Então vamos só dissecar aqui um bocadinho esta frase. Como foi dito, não é? O perdoar, este querer não é poder, então às vezes queremos perdoar, mas não dá, não conseguimos, a emoção está muito ainda viva dentro de nós, não é? Nem conseguimos olhar para a pessoa sequer, só lhe vamos dizer coisas desagradáveis, e vice-versa, então mais vale mesmo dar tempo e espaço. Então, perdoar é um processo que exige um investimento interno. Nós vamos ter que internamente criar espaço para refletir, não é? Para a dúvida, que nós não gostamos nada. Será que eu tenho toda a razão nisto? Será que eu também tenho alguma razão? Será que eu também não fui injusta? Então isto é um processo interno que nos chateia um bocadinho, vamos nos pôr em questão, saudavelmente pôr em questão, não é? Onde se avalia a importância que se dá ao relacionamento rompido, não é? Então qual é a importância dessa pessoa na nossa vida e de certo que nós temos ainda mais vontade de perdoar, que é essencial na nossa vida, nós temos mais tendência a compreender aquilo que o outro faz. Aliás, até acontece muitas vezes que duas pessoas têm o mesmo ato e nós perdoamos uma porque nos é chegada e a outra não me parece, não é? Então o grau de afeto que eu tenho pela pessoa conta bastante. Implica também uma revisão de valores e posicionamento de factos. Então, para perdoar, muitas vezes nós temos que rever os nossos valores. E há certos valores que afinal não são tão importantes assim. Ou outros valores que afinal são muito importantes e só quando esta situação me acontecer que eu percebi que era mesmo importante. O respeito.
Só que depois o que é o respeito? O que é o respeito para mim? Já tenho que ter pensado sobre o respeito. E se não houver pessoas que me faltem ao respeito, eu não vou perceber o que é o respeito, não é? Portanto, está tudo bem, está tudo bem. Agora, como é que eu reajo? Como é que eu reajo a essa falta de respeito? Eu reajo à falta de respeito hoje, como já reagi há 10 anos atrás. Já não vos aconteceu, sei lá, há 10 ou 15 anos atrás, vocês, se tiverem já assim, idade também assim de mais consciente, né? Uma idade mais consciente, há 15 anos atrás, numa situação, não nos aconteceu que vocês pensaram, nunca na vida vou perdoar esta gente, ou esta pessoa. E depois, no dia de hoje, não é? Acontece a mesma situação, ou pior às vezes, e nós perdoamos sem piscar os olhos. Então será que não houve uma mudança também de valores, daquilo que é importância realmente na nossa vida? E não quero dizer que o respeito deixe de ser importante, ou foi importante e deixe de ser importante, mas as formas como nós nos sentimos respeitados, a forma como nós nos sentimos acolhidos, a forma como nós achamos que é uma ofensa, por exemplo. Eu falo por mim, não é? Há uns anos atrás era muito mais fácil me ofenderem do que agora. Por questões pessoais, quer dizer, claro que é sempre por questões pessoais, mas por questões pessoais de eu me sentir mais insegura, menos confiante, e a mínima ofensazinha ia-me pôr tudo em questão. Nós não gostamos muito, não é, de ser rejeitados, e às vezes isso é uma ofensa, ou tomamos como uma ofensa para nós. E hoje em dia, se calhar, ser rejeitado, não é? Pensamos, não é meu, é do outro, não é? É algo que ele tem todo o direito também de rejeitar. O outro tem todo o direito de rejeitar. Tem o direito de rejeitar o tempo que eu quero dar, tem o direito de rejeitar o amor que eu quero dar. Se calhar não é bom para ele, se calhar não é o que ele quer, não é o que ele precisa agora. E se calhar lá atrás nós achámos que isso era ofensivo, não é, ingrato, então tínhamos que perdoar ali qualquer coisa. E hoje em dia não. Hoje em dia já percebemos, já damos mais espaço também a que o outro tenha opinião e possa escolher. Depois envolve ir abandonando o papel de ofendido e conseguir o necessário afastamento emocional, que é exatamente aquilo que eu estive aqui a falar antes. Volto a dizer, envolve ir abandonando o papel de ofendido e conseguir o necessário afastamento emocional. Tempo e espaço. Porque se nós estamos ainda muito envolvidos nas nossas emoções, com as nossas histórias, com as histórias do passado, para interpretar esta história ou esta situação que me aconteceu que foi desagradável e que me sinto ofendida, eu não vou conseguir... É ter o coração na boca, não é? Às vezes nós achamos isso enquanto portugueses, que é muito bom ter o coração na boca. Só que ter o coração na boca implica que eu estou a reagir às coisas. E o que vai provocar do outro lado é mais reação. E a ofensa não é realmente a ofensa, quando estamos a discutir, pode não ter limites. Então é importante nós também dizer assim, calma, se calhar amanhã continuamos esta conversa, para a semana continuamos a conversa. E nós somos muito latinos, somos muito portugueses, não é? Então queremos já dizer tudo e resolver tudo, etc. Mas lembrem-se, 5 minutos depois ou 10 minutos, não é? Estamos a discutir, a conversa já não tem nada a ver com o assunto que nós iniciámos, não é? A discussão. Portanto, se calhar é mesmo, não é que ter o relógiozito, mas quando entramos às vezes mesmo em discussão verbal, de alguma maneira nos termos consciência de que provavelmente passado 5 ou 10 minutos nós já vamos ir buscar não sei o quê para conseguir defender a nossa ideia ou a nossa lógica ou fazer justiça, não é, à nossa ofensa. Então é preciso descobrir o tempo certo para perdoar. Todos nós temos tempos diferentes para perdoar. E quando nos permitimos dar esse tempo, aceitamos que esse tempo é necessário para eu integrar, ajustar, lidar com aquilo que aconteceu e poder de alguma maneira perdoar. Isto vai evitar que aquelas duas situações anteriores que falámos aconteçam.
que é eu meter na gaveta lá de fundo, 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 e quase no esquecimento, mas depois começar a somatizar, ou ficar a ruminar, 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 e depois começa-me a causar stress e gastrites e dores não sei aonde, tiques no olho, não é? Entre aspas, todas essas situações, a pele atópica, muitas vezes tem a ver também muito com este stress, das situações que nós não conseguimos ser assertivos a comunicar, não é? Ser assertivos a comunicar, e muitas vezes até acabamos por sentir isso como uma ofensa do outro não está-me a perceber, não é? Nós estamos, hoje em dia então, é uma coisa incrível, não é? Nós estamos constantemente a nos sentir ofendidos até em situações que antes nos causavam algum humor e tinham a ver mais com situações de caricatura do que propriamente estar a denegrir o outro, mas mais com situações de mais caricatura e de humor. Então, tempo certo para perdoar. Porquê? Porque tudo é mutável. Porque hoje aquilo que nós pensamos, não é? Aquilo que nós pensamos hoje, como vemos o mundo, pode não ser como o vemos daqui a 10 anos. Ou há 10 anos atrás nós também não víamos o mundo assim. Aliás, com aquilo que aconteceu nos últimos tempos, não é de certo que muitos de nós não víamos o mundo assim há 2 anos atrás, ou há 2 anos e pouco, não é? Basta acontecer algo da nossa vida, alguma situação mais traumática, alguma situação que exija de nós mais capacidade de resiliência, não é? Para nós, e de humildade, não é? Que para nós vermos o mundo, as situações e as pessoas com outra lente, não é? E às vezes bem diferente. Então, a consciência, a nossa consciência está sempre a avançar. Graças a Deus. A nossa consciência está sempre a avançar, a expandir como o universo. É dar este tempo para também permitirmos que a nossa própria consciência, não é, também se expanda e possa, de alguma maneira, compreender a questão sem estar tão no meio do furacão. Se nós estamos no meio do furacão vai ser difícil, nós vemos saída. E de fora, pelo menos, não é? Já não nos deixamos envolver. Afastamento emocional, desapego, não é de todo não querer saber, não é esquecer e arrumar lá atrás na caixa. É ser maduro e inteligente o suficiente para nós sabermos que no turbilhão das nossas emoções nós vamos ser reativos, vamos ser injustos e vamos muitas vezes até vamos nós ter que precisar de perdão, não é? Lembrem-se, o budismo diz muitas vezes a nossa reação às pessoas que nos ofendem vai gerar ainda mais karma, vai gerar mais ação inconsciente, né? A ação sem consciência. Depois nós temos aqui uma pesquisazinha, não sei de quem é, uma pesquisa na Itália que encontrei, que avaliou o que acontecia dentro dos cérebros de voluntários, de pessoas, né? Avaliou através de uma ressonância magnética o cérebro de voluntários e essas pessoas, esses voluntários iam pensar numa ofensa e depois perdoar essa ofensa. Aquilo que descobriram é que as pessoas que participavam neste estudo só conseguiam perdoar, não é? Só conseguiam perdoar o outro se conseguissem colocar no lugar do agressor e compreender, ou seja, se compreendiam os motivos porque é que o outro fez aquilo, porque é que a gente compreende os motivos porque é que o outro fez aquilo, porque já fez, ou visualiza-se a fazer, não? Ou põe a hipótese para aí que eu também, já fiz ali isto e aquilo outro, isto é parecido. Então, normalmente nós temos tendência a perdoar quem já é igual a nós, entre aspas, não é? Quem entra assim no nosso grupo, no nosso grupinho, não é? De como ver a vida. Então, normalmente, se nós pensar assim numa ofensa assim mínima, mas se nós somos assim muito coração na boca, entre aspas, e estamos sempre às vezes a não ter limites naquilo que dizemos ao outro, não é? Porque às vezes também achamos que isso é sinceridade, mas o outro às vezes pergunta-nos alguma coisa, pediu-nos conselhos, pediu alguma coisa, não é? Nós estamos a gerar karma em nós próprios quando estamos a oferecer algo que o outro não nos pediu. Porque nós é que achamos que o outro precisa daquilo, o outro pode não precisar, não é? O outro não nos pediu nada, ponto. Então muitas vezes isso até
é ofensivo, não é? Nós acharmos, ou estarmos a impor ao outro que ele precisa de alguma coisa, ou ainda tem que encontrar o norte, ou ainda tem que encontrar o sul, etc. Mas normalmente quando nós nos identificamos, com algo que o outro fez, é-nos muito mais fácil perdoar. Quando nós não nos identificamos, fica difícil compreender porque é que o outro fez aquilo, não é? Então, a ação não depende só dos factos, mas sim do julgamento que nós fazemos das intenções de quem nos ofendeu ou feriu. Estamos a desculpar a nós mesmos se estivéssemos numa situação semelhante. A meu ver, no fundo é isto. Mais uma vez estamos só a pensar, né, no nosso próprio umbigo. E perdoar parece algo assim muito altruísta, volto a dizer. Nós estamos muito a pensar no nosso umbigo. Quer dizer, eu gostaria de ser perdoada, não é? Porque se eu fizesse isto, não é? É porque eu teria um motivo qualquer. De certeza que esta pessoa também teve um motivo, pronto, passou-se ou qualquer coisa assim. Mas é porque nos estamos apenas a identificar, não é? Muitas vezes não é possível mesmo perdoar, está tudo bem, mas o melhor é mesmo virar a página, então. Não é esquecer, não é? Mas é virar a página, continuar a vida e, de alguma forma, dar esse espaço. Ao virar a página é mais dar esse espaço, dar esse silêncio na relação, entre aspas, se for possível, claro, para conseguirmos perdoar. Principalmente nas relações de casal, não é? Nas relações amorosas, nós constantemente estamos a acumular, parece que estamos a acumular quase um créditozito, não é? E nas discussões vê-se bastante isso, que é, depois parece que dispara tudo. Não sei quem chegou tarde para o jantar, não é? Nós já nos queixámos, não foi só aquela situação, não é? Vem as vezes todas e quando me deixaste, não sei quando, há 10 anos atrás, quando namorávamos, tu és sempre assim, etc, etc. Então muitas vezes aquilo que está a acontecer é que nós não perdoamos, não é? Ficamos ali anos e anos a ruminar, está lá enfiado numa gaveta não tão longe, mas mais perto, e à mínima situação, ao mínimo stress, nós vamos trazer ao de cima. O que é que isso vai provocar? O que é que isso vai provocar? Certo, todos nós já tivemos dessas situações, não é? O que é que isso vai provocar? Vai tornar alguém feliz? Vai melhorar a relação? Vamos dormir melhor nesse dia? Vamos estar mais disponíveis para o outro? Não, vai acontecer completamente o oposto. Vai acontecer completamente o oposto. E porquê é que nós tendemos, não é? Muitas vezes nessas discussões, não é? Ou porquê é que nós só tendemos a falar o que nos vai no coração quando estamos em plena discussão? Quando são os momentos que menos devemos expor aquilo que estamos a sentir, não é? Porque estamos cabeça quente, coração quente, com a boca, não é? Tipo a vomitar tudo aquilo que sentimos, não sentimos e numa de reação. Porquê é que nós tendemos a fazer isso? Só uma questão. É só uma questão. Já vou ler os comentários. Alô, Rosário. Já vou dar um saltinho aos comentários. Então, aqui entra a questão da compaixão. Que é aí que eu gostava de perder um bocadinho mais de tempo, salvo seja, não é? Do latim, compassionis. Compassionis ou compassio. Então, vamos aqui entrar numa discussão saudável, não é? Sobre a raiz, não é? Deste conceito da compaixão. Compassionis é, digamos, traduzido como sofrimento coletivo nestes países mais latinos. Mas se formos para os países assim mais lá para cima, nós vamos ter mais como sentimento comum, como união de sentimentos. E é bem diferente sofrimento coletivo ou sofrimento comum ou sentimento comum. Então, da raiz compaixão, vem esta ideia de que compaixão é o ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa, de sentir dó do sofrimento da outra pessoa, de pôr-se nos sapatos de outra pessoa que está a sofrer, não é? E supostamente essa compreensão ao entrar nos sapatos da outra pessoa, walk a mile on my shoes, não é? De entrar nos sapatos da outra pessoa, não é? Vem o desejo de ajudar.
e de partilhar o peso da dor com o outro. Carregar às costas a dor com o outro. Então muitas vezes nós achamos que a compaixão é isso, não é? Tipo, é piedade. Nós confundimos aqui na nossa língua muito compaixão com o coitadinho. A piedadezinha, o coitadinho, pá, ele não sabe fazer mais. Isso parece-me sempre o tal perdão enviesado. Mesmo assim é um perdão assim um bocado enviesado, não é? Que lá estamos nós a ser superiores, lá estamos nós a ser superiores ao outro. Então, a verdade é que a palavra compaixão vem de duas junçõezinhas, ok? Vem da raiz compaxior, que tem tem a raiz cum, quer dizer companhia ou junto com, e patior, que é sofrer ou aguentar alguma situação difícil que causa sofrimento. Então, compassion é sofrer com alguém. Nós estamos sempre nesta ideia que é sofrer com alguém, não é? É muito confundido com empatia, mas a compaixão, aliás, desculpa, a compaixão, estou bastante a distrair-me. A compaixão tem um elemento adicional de querer aliviar ou reduzir o sofrimento. A empatia é muito de nós conseguirmos realmente calçar os sapatos do outro, até andar um bocadito, não é, nos sapatos do outro, porque a estrada é sempre diferente, não tem só a ver com os sapatos, não é? Mas com a compaixão nós acrescentamos algo que é para além do sentir, querer fazer algo, não é? Querer fazer algo para aliviar, atenuar, reduzir, amenizar o sofrimento do outro. Então a compaixão, vista assim, não é? Leva realmente à solidariedade, ao altruísmo, à empatia, não é? Que são ações essenciais para a própria existência, a própria sobrevivência humana, não é? Se não tivéssemos esta compaixão, não é? De alguma maneira, em que seja aquela compaixão muito mais religiosa, entre aspas, de que somos obrigados a ajudar o coitadinho. Então vou ajudar o coitadinho, não é? O ofendido, vai ajudar muitas vezes o coitadinho. Cuidado com essas compaixões, isso não é compaixão, não é? Então muitas vezes nós achamos que eu estou ofendido, então pá, mas vou ser benevolente, vou ser condescendente com este pobre que ele não sabia mais. Isso não é propriamente compaixão. Okay? Compaixão não tem nada de sentimento de superioridade de alguém que não soube fazer as coisas, coitadinho, não é? E eu então vou ensinar-lhe ou Isso tem mais a ver com esta coisa do distorcer o próprio perdoar ou de até, pronto, não é distorcer, é a cena do perdoar que tem mais a ver connosco. Então, a compaixão tem muito a ver também com esta... É fazer o bem perante todos. Lembras-te daquela experiência que nós normalmente perdoamos sempre a pessoas que nós achamos, não é, que provavelmente íamos estar na mesma situação, queremos nos perdoar a nós ou que alguém nos perdoe se já fizemos essa situação, ou se já nos aconteceu essa situação, ou se ainda vai acontecer, se nós supomos que ainda nos vai acontecer, não é? Mas aqui na compaixão nós não vamos só, entre aspas, querer aliviar o sofrimento, querer atenuar o sofrimento de quem nós amamos, pelo quem nós temos afetos. É geral, ok? E quando nós pensamos nisto, não é? Compaixão não é um sentimento assim tão fácil de crescer, de fazer crescer em nós, não é? Precisa mesmo de muita maturação, precisa mesmo de muito processo interno no perdão, não é? Precisa de muita reflexão sobre o perdão, sobre o auto-perdão, também nas situações, entre aspas, em que nós prejudicamos outros, o mundo, a nós próprios, etc., não é? A compaixão já exige aquilo que falámos na semana passada, equanimidade, serenidade mental. Já exige que não seja fácil me abalarem as coisas que os outros fazem ou que o mundo naturalmente, não é, produz. Não estou assim tão centrada, entre aspas, em mim própria, não é? Não estou centrada a mim própria a pensar que
tudo o que me acontece, não é? Lá está, saímos da posição de vítima, não é? Tudo me acontece a castigo, o que é que eu fiz, etc. Mas já esta equanimidade, para nós, é quase como se a equanimidade fosse assim o terreno fértil para nós plantarmos um dos 4 pilares também de budismo, jainismo, né? Que é a karuna, que é a compaixão. Então, a verdadeira compaixão, vamos aqui ler umas frasezinhas do Dalai Lama para pensarmos um bocadinho. A verdadeira compaixão não consiste em sofrer pelo outro. Se ajudamos uma pessoa que sofre e nos deixamos invadir pelo seu sofrimento, somos ineficazes e estamos apenas a reforçar o nosso ego. A compaixão tem pouco valor se permanece uma ideia apenas. Ela deve tornar-se numa atitude em relação aos outros, refletida em todos os nossos pensamentos e em todas as nossas ações. Então, compaixão não é uma ideia que nós temos sobre as coisas. Compaixão é uma atitude, né? Implica uma ação, implica movimento perante. A compaixão é um profundo desejo de ver os outros aliviados no seu sofrimento. O amor é outra faceta. Um forte desejo de ver os outros felizes. Então, Dalai Lama fala-nos aqui que a compaixão é o desejo de ver os outros aliviados do seu sofrimento. E que o amor é o desejo de que os outros sejam felizes. Gosto muito desta distinção, união e conclusão, não é? Então dizem-nos os textos judaicos, onde não há compaixão os crimes multiplicam-se. Dizem-nos textos taoístas, reconhece a compaixão pelos bons atos. E aqui estes bons atos, e quando estamos aqui a falar de bons atos, tem a ver com atos que sejam desprendidos, desapegados de qualquer retorno. Porque muitas vezes, mesmo quando estamos em algum ato, e compaixão é, sem sombra de dúvida, não é? Altruísmo. E perdoar ainda me parece aquela relação vertical da bondade. Então, a compaixão, que já me parece assim muito mais altruísmo, ou altruísta, tem a ver com eu fazer algo sem esperar algo em troca. Porque mesmo quando a gente quer um lugarzinho no céu, e espera que Deus esteja a ver, não é? Estamos à espera de algo em troca. É ação despojada completamente de intenção. A minha intenção, salvo seja, nem se prende propriamente em aliviar o outro, porque senão também é o meu ego, não é? Nós sabemos perfeitamente que é o correto a fazer. A compaixão é o caminho do Dharma. A equanimidade, a compaixão, não é? A equanimidade leva à compaixão, que leva à presença amorosa no mundo, não é? Perante os outros, perante nós. E isso é que leva a nós podermos realmente viver o nosso Dharma, a nossa, só gosto muito de missão, não é? Parece que estamos sempre no Top Gun, agora vem eu não sei o quê, mas para preencher o nosso propósito, que é crescer, não é? Que é evoluir, e de certeza que não é tornarmos-nos mais egoístas, sométicos, críticos, destrutivos, etc., que nós vamos crescer. Acho que a gente encolhe até, não é? Normalmente quando estamos... O corpo encolhe até quando estamos tristes e ruminantes e agressivos, não é? Pensem bem na postura, em toda a expressão corporal de quando estamos, não é? Naquilo que é compaixão, que é de coração disponível para o mundo. Não só para aquilo que nos acontece de bom, para aquilo que nos acontece de mal. Não só para os elogios, mas também para as ofensas. Seja como o sol que quando bate numa pilha de lixo não se transforma em lixo, e quando bate numa pilha de ouro não se transforma em ouro. Não é? Essa é a nossa atitude de equanimidade. Sem esta equanimidade, como cultivar a compaixão dentro de nós? Não é? Como amar
aquilo que não é possível de ser amado. Porque essa é sempre a dificuldade, esse é sempre o desafio na nossa vida. Como amar aquilo que não merece ser amado, que nós achamos que não merece ser amado, não é? Como ter uma palavra e uma atitude, não é? Como ter um comportamento de acolhimento perante alguém ou alguma situação extremamente agressiva, né? Extremamente destruidora. Se nós compreendemos o sofrimento humano, eu acho que é preciso compreender. Realmente nós todos temos que passar por experiências de dor e de sofrimento, né? Porque não ficamos uns egoístazinhos. Porque se nós compreendemos minimamente o sofrimento, o que é a rejeição, o que é o abandono, o que é esses sentimentos todos, né? Nós não permitimos que outro ser humano passe por isso, entre aspas. Independentemente de tudo, a nossa intenção pode ser muito boa, não é? Então, o que é que o budismo também diz? Agora chegando aqui a este ponto. O que é que o budismo também nos diz, não é? Porque nós temos aqui o termo de karuna, que é geralmente traduzido como compaixão e autocompaixão, não é? Muito própria do budismo e do jainismo. E então, karuna, que é tido como uma ação para diminuir o sofrimento dos outros, ou a ação compassiva, é conhecido muito como a ação compassiva. Karuna, compaixão, autocompaixão, deve ser acompanhada de pajna, ou sabedoria, com a intenção de obter o efeito correto. Mais uma vez, esta atitude de compaixão perante o outro não é eu pensar, eu sei o que é bom para ele. Eu desejo para ti aquilo que tu desejas para ti. Eu não sei se desejas saúde, se desejas amor, dias felizes ou noites felizes. Então, é permitir chegar ao outro, não é? E agir perante o outro entrando, vamos assim dizer, no Lebenswelt, não é? Entrando no mundo dele, entrando no mundo do outro. Não querer aconselhar o outro, não querer fazer algo pelo outro a partir do meu mundo, não é? Porque o meu mundo, sei lá, gengibre pode-me fazer muito bem, gengibre pode matar outra pessoa, não é? Salvo seja, gengibre não mata ninguém, mas eventualmente se outra pessoa estiver grávida, não é? Pode provocar um aborto. Portanto, cuidado, não é? Outra pessoa pode realmente pôr uma digestão a funcionar. Então, muito cuidado com aquilo que são as nossas bênçãos, as nossas sortes, os nossos prazeres, não é? Porque esta meia, não é, que me serve a mim, não pode não servir ao outro. E somos extremamente injustos a tentar encaixar, não é? E está-lhe a dizer-te em 30 mil vezes, tu tens que fazer isto. Tu para ser feliz, não é? Tu para fazeres não sei o quê, tu tens que ser isto. Isto não é nada, isto não é compaixão, não é pensem bem cá. A atitude não é falar, não é? A não ser que o discurso de alguma maneira, não é, seja uma ação naquele momento para parar alguma coisa ou provocar alguma coisa. Então, neste conceito de karuna, de compaixão, nós também temos outro conceito ligado, que é o de seva, que é de serviço, não é? Ou seja, amor incondicional, mesmo por quem é desconhecido, mesmo por quem nós não sentimos nenhum afeto. Eu gostaria de trazer-vos aqui a frase que eu pensei em começar, que é de um livro que eu adoro, amo, que é de Milan Kundera, que é A Insustentável Leveza do Ser. Perdoa-me, vou aqui ler também do computador, então vou fugir aqui com os olhos um bocadinho também, mas não encontro no livro, que eu já tenho o livro há muitos anos, A Insustentável Leveza do Ser. Então, em todas as línguas derivadas do latim, a palavra compaixão forma-se com o prefixo com e a raiz passio, já falámos disto, não é? Que na sua origem significa sofrimento. Em outras línguas, como por exemplo em checo, em polaco e em alemão, ou em sueco, a palavra traduz-se por um substantivo formado por um prefixo equivalente, seguido da palavra sentimento. Nas línguas derivadas do latim, a palavra compaixão significa que ninguém pode ficar indiferente ao sofrimento de outrem. Ou de outra maneira, sente-se sempre simpatia por quem sofre. Outra palavra que tem mais ou menos o mesmo sentido e que é piedade, em inglês
pitvi, ou em italiano pietà, etc., chega até a sugerir uma espécie de indulgência para com o ser que sofre. Ter piedade de uma mulher é sermos mais favorecidos do que ela, é inclinarmos-nos, baixarmos-nos até ela. É por isso que a palavra compaixão inspira geralmente uma certa desconfiança. Designa um sentimento considerado como de segunda ordem e que não tem grande coisa a ver com o amor. Amar alguém por compaixão é de fato não amar essa pessoa. Nas línguas em que a palavra compaixão não se forma com a raiz passio, sofrimento, mas com o substantivo sentimento, a palavra é emprega mais ou menos no mesmo sentido, mas dificilmente se pode dizer que designa um sentimento mau ou medíocre. A força secreta da sua etimologia banha a palavra de uma outra luz e dá-lhe um sentido mais lato. Ter compaixão, co-sentimento. É poder viver com o outro, não só a sua infelicidade, mas sentir também todos os seus outros sentimentos. Alegria, angústia, felicidade, dor. Esta compaixão, no sentido que falamos sueco, alemão, checo, designa, portanto, a mais alta capacidade de imaginação afetiva, ou seja, a arte da telepatia das emoções. Na hierarquia dos sentimentos, é o sentimento supremo. Há uma década ou mais de uma década atrás li esta frase e todo o livro do Milan Kundera, que a sério vale mesmo a pena, por cima assim um romance que nos faz divagar em histórias, numa história romântica, trágica e com muito humor e com muito ali, com umas pitadazinhas, não é, de umas questões ou de uns questionamentos, vá, que Milan Kundera nos lança, não é? É assim é um livro já com, se eu não me engano, também quase um século, não é? Assim, depois, assim, num pós-guerra também, ele passou também toda... Bem, vão ler. Então, o que Milan Kundera aqui me abriu um bocado o leque, é que eu também até ler esta reflexão dele, eu pensava que a compaixão era esse sentimento quase de superioridade. Não gostava muito, sinceramente. A piedade é algo que me deixa um pouco desconfortável. Pela questão de que parece sempre que o outro está de alto a olhar para um pobre, não é, que está no chão, um pobre de conhecimento, um pobre de espírito, um pobre qualquer que não soube fazer alguma coisa, que não soube lidar com alguma coisa, e que eu acabo por ter piedade como se isso como é que se diz, me coçasse aqui um bocadinho o ego, não é? Parece assim uma coisa muito de coçar o ego. É quase aquela coisa do shadow work, que os portugueses, lamento imenso, mas nós aqui trabalhamos muito com isso, não é? Que é aquela coisa se eu falar mal do outro, se eu criticar o outro, não é? De alguma maneira eu consigo me elevar um bocadinho, falsamente, esta ideia, claro, não é? Mas nós tendemos muito a fazer isso nas nossas relações, mais entre desconhecidos e às vezes até com a família, às vezes até nas nossas relações, parece que temos assim, quanto mais nos queixarmos, não é? Quanto mais nos queixarmos da vida, dos outros, do mundo, não é? De alguma maneira entrar na posição de vítima, de ofendido, de só me acontece a mim, não é? De alguma maneira Deus, a sorte, seja o que isso for, não é? Vai ser mais condescendente connosco, vai ser mais brando. Acontece justamente o contrário por norma, não é? Portanto, quando estamos a sentir mais vítimas, não é? Às vezes gostamos disso, não é? Às vezes gostamos. Às vezes é aquela questão de abdicar das coisas que também estão-nos a fazer sentir doentes ou vítimas, não é? Não é assim tão positivo, porque vai sair de nós aquela atenção que às vezes as pessoas estão-nos a dar. Então não queremos isso, não queremos que a atenção saia de nós. Então mantemos aquela situação que é negativa, que é desagradável, que pode levar muitas vezes até a doenças graves e a complicações, porque aquela atenção nós queremos.
Então, piedade às vezes parece o contrário, que é como eu gostei tanto dessa atenção, eu vou dá-la na piedade ou através da piedade ao outro, não é? Parece que é isso, há sempre alguém que está com coisas a mais e outro alguém que está com coisas a menos. Nunca pode ser uma relação equilibrada, não é? Nunca pode ser uma relação de dar e receber equilibrada. Alguém que vai dar e alguém que vai receber, alguém que vai admirar e alguém que vai ter o seu ato de bondade para o ego. E por isso mesmo nós achamos que compaixão muitas vezes é ir para o outro lado do mundo fazer um programa de voluntariado com os coitados que vivem sem casa ou sem não sei o quê, ou não sei o que mais que a gente constrói na nossa cabeça, não é? Nós vamos fazer o humanitarismo, esse voluntariado que a gente vai fazer é para nós. É para nós, aliás, até para o outro é super injusto, não é? A gente aparecer lá 3 meses, ou 6 meses, ou um ano, não é que seja, de voluntariado, mexer na vida das pessoas, tirar montes de fotografias, sentir-me bem comigo mesma porque fui ajudar os pobrezinhos do outro lado do mundo, não é? E quando volto, não é? Essas pessoas que estão do outro lado do mundo, não é? Deixam de ter esse suporte. Portanto, aquilo que eu dei eu fui tirar na mesma, não é? Quem sou eu, não é? Quem sou eu? Para achar que preciso de ir fazer ação caridosa para o outro lado do mundo, quando o mundo me colocou aqui e todos os dias há ações caridosas que podemos fazer com o meio que nos envolve, não é? Com os outros. Compaixão é uma atitude. E é uma atitude que se tem de manhã à noite, é uma atitude que está dentro do nosso coração, uma atitude que nós cultivamos no nosso coração. De fazer com conhecimento, não é? Aquilo que é o correto. Coisas tão simples, não é? Ter compaixão, por exemplo, para com as crianças. Ter compaixão para com as crianças envolve coisas como ter cuidado com o lixo. Porque as crianças que vivem hoje vão ser os adultos de amanhã. Que mundo é que nós nos vamos deixar? Ter compaixão para com as nossas crianças, não é? É, por exemplo, perceber que o mundo é que nós queremos não é deixar para elas daqui a 10 anos, é agora. O que é que hoje, não é? Que atitude tivemos hoje, nós todos, não é? De oferenda, de serviço para com o mundo. Já nem vou por aí. Que atitude é que nós tivemos para não estragar o mundo, entre aspas? O que é que nós não estamos o que é que nós podemos evitar? Fazer menos lixo, porque eu não acredito que a gente vai sempre fazer lixo, né? A gente vai sempre ter estas atitudes. Mas quanto mais trouxer consciência a refletir, a trazer consciência a estas questões, mais nós vamos conseguir mudar aquilo que é o nosso comportamento, que é onde nós queremos chegar, não é? Mudar o nosso comportamento. Para mudar o nosso comportamento nós vamos ter over and over criar esse espaço de silêncio, criar esse espaço de oponopono também, não é? De agradecer, de amar, de nos perdoarmos. Às vezes esta questão, lembra-se do perdoar, às vezes não, esta questão do perdoar não é o perdoo-te, não é? É um eco que fazemos cá para dentro também. E se nós não cultivamos diariamente a equanimidade, a nossa serenidade mental, se nós não permitimos o espaço e o silêncio para as pessoas se expressarem, para nós nos expressarmos, para os outros estarem em silêncio, para nós estarmos em silêncio, se nós não nos permitimos parar, sentar, que é o que nos custa imenso, não é? Para, de alguma maneira, entrar nesse processo interno, não é? Nesse processo interno. Nem é o que é que eu quero, nem é o que é que eu quero, não é? É mais quem é que eu sou. E desta premissa, não é, de quem é que eu sou, de me reconhecer de alguma maneira, para além das limitações que eu ponho na minha cabeça, não é? De eu me reconhecer para além das histórias que eu também vou contando a mim própria e aos outros. Quando eu me permito reconhecer, não é? Eu vou permitir ao outro também se reconhecer, para o outro ser. Eu vou-lhe dar esse espaço. Atitude, a ação compassiva. Não é um pensamento compassivo.
A ação compassiva. Karuna é mesmo traduzido como ação compassiva. Compaixão é mesmo traduzido como um ato, como uma atitude perante. E isso já implica uma construção imensa. Mas é preciso começar um dia, não é? E hoje é sempre o dia perfeito. Então diz-nos até o Milan Kundera também nos diz isto, que é: não há nada mais pesado do que a compaixão. Mesmo a nossa própria dor não é tão pesada quanto a dor co-sentida com o outro, por outro, no lugar do outro, multiplicada pela imaginação e prolongada por centenas de ecos. A compaixão é o caminho. Hoje em dia falamos muito mindfulness e autocompaixão, não é? Autocompaixão, também temos que, já me ia esquecendo, não é? De falar desta questão também da autocompaixão. Daquilo, perdoar o outro, é perdoarmos a nós. Ao criarmos um mundo de compaixão, não é? Ao termos esta atitude de compaixão perante o mundo, o que estamos é a providenciar um mundo melhor para nós. Imaginem, vocês imaginem, não é? Se as pessoas, todas as pessoas no mundo fossem felizes. Se todas as pessoas no mundo não tivessem mais necessidade nenhuma de chamar a atenção através da guerra. Se todas as pessoas no mundo não tivessem mais a necessidade de chamar a atenção através da agressão e da hostilidade, ou da dor, ou da raiva. Como é que nós podemos contribuir com isso? Oferecer a nossa verdadeira, pura e genuína atenção ao outro, à história do outro. Aquilo que nós chamamos de tempo. Em oferecer ao outro o nosso tempo, a nossa verdade, que é a nossa presença. Às vezes não precisamos de falar muito. As palavras atrapalham um bocadinho até. É de fazer como esta tradição antiga do Ho'oponopono e apenas, não é, permitir que as pessoas se expressem e depois ficar em silêncio. É parar completamente de criar histórias. No fundo é criar histórias. Nós gostamos muito de telenovelas, não é? Gostamos muito de telenovelas, mas para estar com o outro não é preciso muito mais. Desculpas, não quero dar para ver se vou apanhar os vossos comentários. Não é preciso muito mais com o outro às vezes do que a presença com o nosso coração. Principalmente com os nossos filhos, não é? Com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas crianças, acima de tudo, é importante ter essa presença pura, verdadeira. Há especialistas aí na área da psicologia que até dizem que nós precisamos de estar, vamos lá ver se eu me lembro, 15 minutos por dia, se estivermos mesmo presentes com as nossas crianças. E quando elas são mais crescidinhas na adolescência, precisamos estar 15 minutos por semana. Agora, o que são esses 15 minutos? Não é 15 minutos em que eu estou-lhe a dizer o que é que ela deve estar a fazer à criança, não é? O que é que não sei o quê, ou estou a lavar a louça e estou a falar com ela, é sentar, não é? Sentar. As crianças pedem, aliás, as crianças somos nós, não é? Todos nós um dia fomos uma criança. E se vocês repararem, aquilo que a criança joga sempre, não é? No jogo da relação, no jogo do desenvolvimento também, no jogo da imitação, não é? O que é que ela joga muito? Com aquilo que nós chamamos de reação circular da atenção. Mesmo um bebê, não é? Quando lança para o mundo, não sabendo ainda quem é o pai e a mãe, ou o que é que existe lá fora, mas quando ele lança para o mundo aquele babá, não é? O que é que nós fazemos? Damos-lhe atenção, babá, não é? Que é para aí, não é? Que é para permitir àquele bebê pensar, está ali qualquer coisa, está-me a imitar, não é? Então nós reagimos, é uma chamada reação circular de atenção que nós fazemos. Isso é o que tira as crianças ou os bebés do próprio autismo com que nós nascemos, não é? Há um eco cá fora,
há um eco cá fora. Porque nós muitas vezes também, enquanto adultos, já estamos nesse estado autista, não é? Alienados, entre aspas, das nossas próprias emoções, da nossa própria lucidez. Então muitas vezes o que lançamos é um babá, que pode ser em forma de murro, em forma de agressão, em forma de outra coisa qualquer, não é? E é claro que não como os bebés não vamos fazer exatamente a mesma coisa, porque aqui a reação que interessa mesmo é compreender a intenção por baixo dessa ação destrutiva ou negativa. E se nós formos pensar, todos nós, vamos não pensar no outro, não é que às vezes fica mais complicado, mas pensem nas vezes em que vocês ofenderam, agrediram, foram mal educados, faltaram ao respeito com alguém. Não foi por norma ou normalmente porque algo os magoou, porque estavam numa posição e numa situação de dor, ofendidos, vítimas. Eu continuo a achar que é sempre mais fácil, então, nós darmos esse espaço, encontrarmos de novo a nossa serenidade mental, encontrarmos de novo lugar no nosso coração onde podemos realmente depois reagir à situação, construindo não só um mundo melhor, mas também um eu um bocadinho melhor, entre aspas, ou pelo menos que viva mais em paz. De certo que tristezas não pagam dívidas, e agressões só as aumentam, não é? Tipo, tristezas não pagam dívidas, estou sempre a brincar, tristezas não pagam dívidas, não tornam ninguém mais novo, não é? Porque a própria tristeza provoca em nós uma produção incrível de citoquinas que são responsáveis pelo envelhecimento. Okay? Esta tristeza também tem muito a ver, entre aspas, com a falta de compaixão. A compaixão, cultivar a compaixão faz com que haja aquilo que chamamos de santosha, está muito ligado a santosha, ao contentamento, não é? Parece que é o contente, parece que é parvite, não é? Mas é um contentamento, é uma alegria que não precisa de causa externa para estar aqui, é uma alegria que vem de dentro, não é? Que vem da própria consciência da existência. Então todos nós queremos, de certeza, encontrar essa felicidade. Ela já está aí, ela já está presente em ti, e é bem mais fácil se nos lembrarmos com atitudes de compaixão para com os outros, não é? Nos lembrarmos também uns aos outros que ela já está aí, que já somos tudo aquilo que nós procuramos. Meus amores, eu vou só ler assim os vossos comentários. Sónia, beijinhos! Beijinhos a todos, beijinhos a todas. Não consigo verificar vocês todos que vão entrando e saindo. Mas estamos todos conectados. Então pedir desculpas de quem nos magoou de forma séria com consequências graves é importante, mas pode nunca vir essa palavra, apesar de algumas atitudes positivas para desbloquear a relação. Não é? E por acaso é uma situação que ou eu acabei por não falar, não é? E quando alguém, não é? Mas isto é aquela situação de que a gente quer perdoar alguém, mas não consegue. Porquê? Porque a outra pessoa nem sequer percebeu que nos magoou, não é? Então, muitas vezes nós vamos ter que ter duas atitudes, que é eliminar essa pessoa da nossa vida, salvo seja, não é? Mas do nosso grupo, é isso. Muitas vezes não dá para mais, não é? Eliminar essa pessoa do nosso círculo, entre aspas, da nossa vida. Essa pessoa sempre da nossa vida vai estar para sempre, não é? Como é que era o Eduardo Sá que dizia, não é? Que a gente nunca deixa de estar apaixonado. No momento que se apaixona, vai ficar apaixonado por aquela pessoa o resto da vida, não é? É bom se nós apaixonarmos mesmo por toda a gente. Mas não é todo fácil. Nós muitas vezes perdemos anos e anos, e nas nossas relações familiares, de amigos e amorosas, não é? Ainda mais exigimos do outro, não é? Que tenham pedido desculpas. Quando para o outro, muitas vezes, não é? Aquilo não foi nada ofensivo. Porque ele não vê isso como ofensivo. Muitas vezes até nós temos... um dia estava a falar, já não sei, com um colega, e era a atitude do o outro é parvo, não é?
para nós, muitas vezes chamar parvo, crescemos assim nesses ambientes em que a ofensa verbal é muito normal, não é? E para o outro não, para ele, aliás, não é nada demais, mas para o outro é, para o outro nunca foi, nunca teve uma agressão verbal, entre aspas, então aquilo é super ofensivo. Então explicar, não é? Porque vivemos mundos diferentes, nós muitas vezes estamos a tentar enfiar a nossa ideia na cabeça do outro. Tu não me compreendes, tu és assim, nananana. Nós não estamos a escutar. Ninguém está a escutar, não é? Nós estamos a tentar explicar como é que nós somos e com pouco esforço, não é? A tentar ouvir quem o outro é. Dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Falo por experiência própria. Dá muito mais trabalho, não é? Mas muitas vezes há situações em que realmente nós temos que ou nos afastar, depende sempre do grau de intimidade que nós temos também com aquela pessoa, do quanto ela é importante e essencial e indispensável na nossa vida, não é? Às vezes é bom que as pessoas também nos magoem, que são muito próximas e essenciais da nossa vida, para nos obrigar amorosamente a lidar com a situação, não é? Aí criar esse processo interno também. Viemos cá um bocado para isso, a criar estes processos internos para saber onde é que nos queremos posicionar. Então muitas vezes essas pessoas ou essas situações vão-nos ensinar muito sobre nós próprios, sobre os nossos valores, sobre o que permitimos, sobre o que não permitimos na nossa vida, sobre aquilo que queremos da nossa vida, sobre os limites das coisas, né? Os nossos limites e o limite também dos outros, né? Boa noite, Joaquim, boa noite. Oi? Tem de vir necessariamente a palavra perdoa-me. Não. Não tem de vir necessariamente a palavra perdoa-me. Porque vamos voltar àquela coisa da compaixão. Entretanto, não é? Fui falando, mas é por isso que muitas vezes nós queremos o perdão como justiça, não é? Como algo muito do nosso ego. E se nós nos deslargarmos, entre aspas, dessa questão do ego, não é? Nós vamos perceber que o que queremos do outro não é uma palavra a dizer perdoa-me. Porque como é que diz as desculpas não se pedem, evitam-se, não é? Tipo, o que a gente quer é que haja consciência, não é? De que aquela atitude ou aquela ação perante nós não foi agradável, não queremos que ela se repita. Porque muitas vezes nós também dizemos, desculpa, perdoa-me. E passado 2 dias nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa. E não é por mal, não é conscientemente. É porque nós só queremos evitar que a outra pessoa deixe de se sentir desagradável connosco. Não é? Nós queremos, fogo, o gajo ou a gaja, salve seja, aquela pessoa agora está desagradada comigo, está-me a reprovar. Eu não compreendi ainda onde é que eu a magoei. Eu ainda não a escutei. Eu quero evitar a sensação desagradável dela me estar a negar, ou de me estar a rejeitar, ou de me estar a criticar. É um bocadinho diferente. Então às vezes nós também nos iludimos, não é? Nesta coisa de que o outro tem que vir de joelhos a pedir perdão. É preciso haver oponopono. Lembrem-se que eles fazem sempre esta questão de criar uma reunião, expressarmos, cada um expressa, deixando o outro se expressar, não é? O outro deixa o outro se expressar, que é muito importante. Depois há um momento de silêncio. O contrário do que muitas vezes fazemos, que é estar blá 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 a atacar o outro, não é? Porque tu não fizeste, tu não disseste, tu não pensaste. Especialista na área de ruminar. É meditar oponopono, Jamira, oponopono. Andávamos aí nas aulas. Oponopono. Os mantras são ótimos para a nossa ruminação. Para mim é a técnica, sem sombra de dúvida, que é a técnica que mais funciona para os pensamentos negativos, né? Mataji na Índia, uma Swamiji que conhecemos nos Himalaias, nas montanhas, ela dizia que que a arma mais poderosa é o mantra. Onde está o mantra não entra pensamento negativo. Qualquer guerra foi pensada antes, ou não foi pensada, não houve conhecimento suficiente para nós podermos não sucumbir à nossa impulsividade, que no fim da impulsividade é a nossa imaturidade, não é? Perdoar é libertar-nos daquilo que nos magoa, nos faz mal, beijinhos, Rosário. É mesmo isso. Libertar
É diferente esquecer-me, não provocar raivas ou tristezas. É isso. O libertar não quer dizer que seja esquecer. Até porque muitas vezes nós temos que lembrar de certas situações que é para quando estivermos lá, pá, não é isto que eu quero, não é este tipo de pessoas que eu quero na minha vida, não é este tipo de situações que eu quero na minha vida. Então lá está, marcar limites. Compaixão não é submissão. Compaixão também não é submissão. Até porque eu gosto de ter uma carona por causa disso, não é? Porque é compaixão. Autocompaixão. Se eu para amar alguém, preciso deixar ou pôr em questão amar-me a mim, temos que rever bem a nossa noção de amor. Não é o outro, é a nossa noção de amor. Compaixão compreende atualmente como perceber que o outro está no nível energético do nosso caminho, está na nossa evolução. E todos estamos. Compaixão ainda é compreender que estamos todos no mesmo nível energético. Todos nós, o que nós partilhamos é respirar o mesmo ar. Todos nós estamos a tentar, digam lá, o que é que nós todos estamos a tentar? Ser livres de sofrimento. A felicidade é impossível. Do Milan Kundera, acho que é do Milan Kundera também. Do Milan Kundera há uma frase também interessantíssima, que eu há bocado estava a folhear o livro e pronto, ainda me perdi lá numas frases, não tem nada a ver com compaixão. Mas o que é que ele diz? A felicidade não é permitida, ou a felicidade é um engano, ou a felicidade é assim qualquer coisa, porque a felicidade é o desejo de repetição. Então muitas vezes acontece-nos algo bom que nos deixou felizes, com sensações positivas, e nós nem vivemos o mundo de hoje, não é? Pensar, eu quero é repetir. O outro tem que me fazer sentir, não é? Às vezes estamos a exigir ao outro que ele nos faça sentir, tão felizes quando nos fez sentir, ou aquele gelado de morango, etc, não é? Então, compaixão compreende perceber todo o mundo. É quase como é o caminho Bodhisattva, não é? De todo o mundo está aqui para aprender, todo mundo está aqui para crescer. É como as ervinhas lá fora. Gostava que elas não crescessem tanto às vezes, porque isto agora a chover e a fazer sol, né? Tenho que cortar a relva mais vezes. Mas é isso. Todos nós temos também... Samuel, vai ficar gravado, canal do YouTube, canal do Telegram, no canal do YouTube estão lá os vídeos, agora já os coloquei os episódios todos, o Instagram cortou-me e bloqueou-me para aí alguns vídeos por causa de ter colocado música, mas os que já estão lá e no grupo do Telegram hoje partilhei também uma pequena prática de pranayama ou de controle e expansão da energia vital. Já lá partilhei também, não tanto como gostaria, não é que às vezes o tempo também não dá para tudo, mas quero mesmo estar mais presente também no grupo para vos partilhar algumas técnicas e algumas práticas que podem ajudar nesta questão dos pensamentos ruminantes, que podem ajudar nesta questão do auto-perdão. Principalmente aprendemos a direcionar a nossa atenção para onde realmente nós queremos, né? Para onde vai a nossa atenção, vai a nossa energia, onde está a nossa energia, está a nossa vida. Onde é que te queres focar, não é? O que é que queres realmente trazer para a tua vida? O povo padece muitos anos de encarnações, beijinhos, Rodrigo. Há um filme muito bom que chama-se The Waking Life. E há lá vejam também, aquele filme é muito interessante, muito antiguinho já, acho eu, já nem sei, vir na altura da faculdade, estou a ficar antiga também, mas The Waking Life tem um trecho muito bonito em que está um ator, aquilo é feito em filme com pessoas, mas depois é passado para desenho animado, e então eles estão na cama a ter assim uma pequena conversa, e um deles pergunta: então, mas se nós há não sei quantos anos atrás éramos muitos menos do que agora somos, né? Porque a população mundial de humanos tem aumentado imenso, a de animais tem diminuído bastante, não é? E então vem esta hipótese de que todos nós encarnamos primeiro, e o budismo também é assim, reino vegetal, reino animal, depois passamos para o mundo senciente, que já
tem mais a ver com os humanos, né? Então há também uma evolução. Então as almas mais antigas pronto, vieram. Ou seja, estamos mais humanos e menos animais porque estamos todos a evoluir nessa questão, entre aspas. Todos nós também já partilhámos, se calhar, não é? Dizem, não sei quem sou eu, não é? Para vos influenciar nessas coisas, cada um tem as suas crenças, não é? Isso é muito particular, mas eventualmente eu opino e pronto, nas minhas crenças pessoais, esta coisa das várias vidas faz-me sentido que haja mesmo assim uma pequena evolução também de experiência de vida, não é? Um mosquito vive 12 dias, não é? É uma experiência mais curtinha, ou uma borboleta e olha, os humanos supostamente deviam viver até aos 150 anos. Provavelmente nós ainda, se calhar, devíamos viver mais que os elefantes, não é? E pronto, meus amores, vou-vos deixar também nestes 30 minutos de programa que deviam ser sempre 30 minutos e acabam sempre partilhas um bocadinho maiores, mas está tudo bem. Já sabem, se quiserem grupo do Telegram, participem lá, não, porque aquilo está assim fechado a comentários, mas participem lá também, partilhando destas técnicas maravilhosas, claro que não são minhas, que são de outros seres humanos, cheios de compaixão. Já viram o quanto tantos seres humanos, né, tiveram esta ação compassiva de lutar para que certas técnicas, certas práticas, certos ensinamentos, certo conhecimento, né, chegue até nós hoje. E essa partilha deles, né, implicou a vida, não é? Eles correram, entre aspas, pessoas foram queimadas na fogueira, não é? E perseguidas, etc., não é? Para que esse conhecimento também chegasse até hoje, não é? É um amor incondicional, incrível mesmo, para que os outros seres humanos, noutros tempos e noutros espaços, não é? Noutras dimensões, possam também usufruir dessa benção, não é? Que é a vida, não é? A vida sem sofrimento, a vida Ananda, não é? Tipo Blissful Ananda, que é assim nem sei traduzir muito bem, não é? Mas é assim, a blissful state, é um estado de bênção, não é? Que ultrapassa de veras a felicidade. Um abraço, até para a semana. Volto a dizer feliz solstício. Bora aí a pôr assim o corpo, o nosso humor também em congruência com a natureza, que são os dias maiores. Estamos agora com mais espaço também para a ação, não é? Mais espaço para a extroversão, com muito, entre aspas, também com muito centro e com muita harmonia, mas permitir-nos também a isso, merecemos este verão acima de tudo. Abraço-vos, próxima terça-feira cá estamos às 22 horas, meus amores, amados e amadas. Bom descanso, boa semana.